Olá! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre o tema medo, pânico e fobia. Qual é a diferença e a semelhança entre os três? Muito bem, nós temos o medo, que é um sentimento que todo mundo tem. E muitas vezes eles são desenvolvidos, os medos, lá na infância, né? O medo é aquela sensação de receio de alguma situação, frente a alguma situação que você vá enfrentar, e perigo, né? Alguma coisa de perigo. Eu tenho medo de atravessar uma ponte, eu tenho medo de água, eu tenho medo da loira do banheiro, eu tenho medo do homem do saco, coisas que foram desenvolvidas lá na infância. A fobia, então medo de situações diversas. A fobia, ela é alguma coisa, um medo específico. Eu tenho medo de algo específico. E esse medo específico, ele é intenso, ele é racional. Ele sabe, eu sei que ele pode me paralisar. Então eu tenho fobia de água. Então eu sei que eu tenho esse pavor. Quando eu chegar perto da água, eu sei que isso vai me dar uma sensação que eu posso vir a sentir falta de ar, eu posso sentir taquicardia, eu posso sentir tremedeira, eu posso ter até um ataque de pânico. Então aqui nós falamos de medo e de fobia. Muito bem. O medo é natural, tenho medo de situações novas, tudo que é novo assusta. O que não assusta muitas vezes é a zona de conforto, você permanece ali. Tudo que é novo assusta. Um relacionamento novo, um emprego novo, um curso novo, uma viagem, são situações que nos trazem um pouco de medo. E esse medo serve muitas vezes até para nos proteger. Agora, quando é muito intenso, né, e passa a ser até meio que irracional, começa a se transformar em fobia. Então, uma fobia eu tenho, por exemplo, de ir ao banheiro sozinha. Quando criança, muitas vezes a criança começa a desenvolver isso, porque vem lá de alguma situação que foi dito para ela, né? Na minha época falavam lá da loira do banheiro, né? O homem do saco. Hoje, não sei se ainda tem a loira do banheiro, mas até há pouco tempo aí se falava muito na loira do banheiro, né? E as crianças ficavam tão amedrontadas com essa questão da loira do banheiro que muitas vezes tinham medo de ir ao banheiro, se transformando já quase numa fobia. Então elas queriam ir ao banheiro acompanhadas. Aí quando a gente chamava os pais, conversava para que isso fosse trabalhado e tentava trabalhar também isso na escola com o comportamento para que isso não acontecesse, não se transformasse numa fobia. É normal ter medo, por exemplo, do primeiro dia de aula? Sim. E hoje isso acontece, a gente fica meio inseguro, numa situação nova. Agora, quando eu me sinto ameaçado, quando eu começo a me sentir ali meio que barrado por esse medo para realizar alguma coisa, isso já se transforma numa ansiedade, numa fobia e começa a me paralisar. E aí, como é que eu posso trabalhar esse medo que pode vir a ser diário e pode gerar uma crise de ansiedade? Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou me perceber com esse medo sem motivo específico? É aí que você precisa procurar um profissional, um psicólogo, né, um terapeuta, um psiquiatra, para trabalhar. Que medo é esse? Medo do quê? É medo de situações novas, que você fica ansioso? Normal. Vamos trabalhar isso de uma forma mais tranquila, para trabalhar essa ansiedade. Vamos fazer aí técnicas de respiração, vamos trabalhar a situação que venha desencadeando isso neste momento, para ir buscar lá atrás outras situações que podem ter acontecido e outras futuras. Vamos trabalhar esse emocional. Agora, quando acontece diário e pode gerar aí uma crise de ansiedade, isso pode gerar uma marca aí que pode ser chamada crise de pânico. E aí ela dá um problema maior, né? E aí nós precisamos de uma análise pelo psiquiatra, porque aí você começa a desenvolver medos de sair de casa, porque você pensa lá que vai acontecer alguma coisa muito ruim. Se você for a um ambiente aberto ou a um ambiente fechado, aí entra já o pânico. E aí eu começo a tremer, eu começo a suar, taquicardia, eu passo mal, parece que eu vou desmaiar. E às vezes eu posso até ter medo de que alguma coisa vá acontecer para mim, sem eu ter alguma coisa ali na minha cabeça que me diga, olha, vai ter um acontecimento novo. Não tem nada, mas eu começo a pensar que eu vou ser vítima de alguma coisa muito ruim e que eu vou passar mal. Aí a pessoa começa a passar mal, realmente, ela começa a ter crises que são repentinas e elas
causam aquela sensação que acompanha físico e emocional. Então aí aquele sintoma de tremer, ela começa a tremer mesmo e suar frio. A sensação que ela vai desmaiar é muito forte. A sensação que ela está assim, com falta de ar também é muito forte. E que faixa etária que acontece isso? Independe. Pode acontecer depois dos 60 anos. Pode acontecer uma crise lá na idade infanto-juvenil, na adolescência para a fase adulta. Pode acontecer desencadeado por uma situação nova, de um emprego novo, alguma coisa assim, uma perda, e aí esse movimento gerar um medo aí de uma nova perda, de um novo ataque, de um abandono, enfim, pode gerar a partir de uma situação que desencadeou esse primeiro pânico. Então, ali eu tenho diversos sintomas para a gente pensar um pouco em como identificar isso. Bom, eu tenho lá uma ansiedade extrema, eu fico com tremor, eu fico com náuseas, eu posso apresentar tontura, tudo isso é uma somatização do meu lado emocional. Eu posso ter aquele suor intenso, palpitação, como eu falei, e aceleração cardíaca, né, que é ataque cardíaco, às vezes falta de ar. E como é que trabalha-se isso, né? Ela pode se sentir fraca, ela pode ficar pálida de repente. E aquele mal-estar geral. É aí que a gente pode perceber que ela pode perder o controle. Ela sente que ela vai perder o controle. Ela sente que não vai conseguir ser dona dos seus atos, das suas ações naquela situação, naquele momento, naquele local. Então ela prefere se isolar. Mesmo que não haja problema cardíaco, ela vai se sentir assim. Mas teve alguma coisa que assustou, que amedrontou? Não necessariamente, não necessariamente. Mas ela já imaginou aquilo se ela for em algum local, se ela for num local aberto, ou se ela for num local fechado, ou se ela for desacompanhada. E aí, essa sensação pode passar para a pessoa que está sofrendo esse ataque, essa síndrome, uma sensação de que ela está enlouquecendo. Nossa, eu estou enlouquecendo. O que está acontecendo? Ela não consegue dominar o seu comportamento e sua emoção. Então aí é quando ela começa a evitar, muitas vezes, muitas situações que em situação normal ela não estaria evitando. Então ali ela tem lá aquela pessoa que tem a fobia social. E como é que é essa fobia social? Ela acha que lá onde ela for encontrar pessoas, ela vai se sentir mal. E aí tem todo um trabalho a ser feito lá no emocional dela. Onde foi que começaram esses medos, essa ansiedade? Medo de quê? Medo de ser avaliado, medo de ser rejeitado, medo de conversar, medo de não saber o que falar. Medo do quê? É uma somatória de tudo isso. Eu tenho medo de situações inovadoras. Eu tenho medo de ir para uma entrevista. Isso é normal, você ter esse medo. Mas o que começa a te atrapalhar é você começar a passar mal e ter pânico de uma entrevista de emprego, porque o que pode acontecer de tão pior ali? Volta novamente aquele sentimento que está ligado lá a emoções vividas lá no passado, a situações desencadeadas lá no passado. Né? Como é que você foi visto? Como é que você foi criado? Você teve ambientes que não foram tão saudáveis? Você se colocou ali em que situação? Naquele quadro familiar do pai e da mãe, né? Existia ali um conflito. Como é que você vivia isso? Isso te dava medo? Situações novas te davam medo? Esse pânico, de onde é que apareceu? Em que momento você se sentiu realmente mais fragilizado? Muitas vezes a família, os amigos não entendem que é realmente do medo para essa fobia, né? O medo então generalizado, não tem o quê? Fobia de alguma coisa específica. E o pânico, esse ataque que eu acabei de falar, esse sintoma. Então às vezes as pessoas acreditam, ou os familiares acreditam, imagina, é manha, é frescura, quer chamar atenção. Não, não é. Não é manha, não é frescura, não é dengo, é realmente um problema. E deve ser tratado. Voltamos a dizer que deve ser feito, né, como toda doença, todo sintoma mental, de doença mental ou de desequilíbrio, deve ser checado também a parte física. Será que não está tendo algum desequilíbrio hormonal? Será que não tem aí algum comprometimento físico? E aí sim, fazer uma compilação com o psiquiatra, a parte física, a parte endócrina, a parte do clínico geral e
a terapia, o psicólogo. E esse tabu de que procurar psicólogo ou psiquiatra é coisa de louco já devia ter sido deixado de lado há muito tempo. Saúde mental é um dos temas mais importantes dos dias de hoje para a qualidade de vida, seja dentro da organização, seja na vida familiar, na vida pessoal. Se eu não estou bem emocionalmente, eu vou desenvolver sintomas que eu vou empurrando até uma hora que eu não vou conseguir mais conviver com isso. E pode acontecer o pior. Então, é importante perceber quando é medo. Medo de quê? Eu tenho medo disso, daquilo outro, uma situação nova, eu tenho medo de tomar trem, eu tenho medo de ser assaltado. São medos que até te protegem para você evitar situações de risco. Fobia de alguma coisa específica. Pânico. Eu não tenho motivo específico. Eu sinto medo, um pânico, os sintomas físicos acontecem perante qualquer coisa, independe, e não tem hora para acontecer. Aí a pessoa pode começar a se isolar. E isso pode vir o medo, a fobia e o síndrome do pânico? Pode. Pode vir aí alguma coisa acompanhada com depressão? Pode. Por isso é importante procurar tratamento logo nos primeiros sintomas. Nós vamos voltar aqui falando novamente desse tema de síndrome do pânico e em outro momento falaremos também dos diversos tipos de medo, dos diversos tipos de fobia. E agora fica aqui uma reflexão. Como é que você percebe no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, os medos, as fobias e o pânico? Como é que você desenvolve o teu autoconhecimento para você perceber os seus medos, as suas fobias e você tem pânico de alguma coisa? É hora de procurar terapia? É hora de procurar um profissional? Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilha e se inscreve no canal.